Você sabia que a nossa realidade ela é criada duas vezes? Que aquilo que nós vivenciamos dia após dia é o conjunto daquilo que nós pensamos? Em 1934, o Dr. Truman Flip ele tentou exemplificar para os outros médicos que as doenças em si se originaram na mente. E ele não conseguia, de uma forma mais prática, mostrar para os outros médicos em si esse modelo. Porque o cérebro humano ele funciona de forma linguística. Ele sempre vai assimilar palavras com imagens. Então, se eu falar para você verde, você sempre vai assimilar alguma coisa como na cor verde. A grama, o mato, a árvore em si. Da mesma maneira que eu falar pare, você vai assimilar com a placa em si vermelha. Isso é o cérebro funcionando de forma linguística. Ele sempre vai assimilar alguma coisa que você dizer, o que você ouvir, sempre com alguma coisa. Então, ele pensando nesse método, ele desenvolveu um modelo de mente para exemplificar exatamente como é que a mente humana funciona, como é que os padrões comportamentais são adquiridos ao longo do tempo. Imagina que a mente humana é um círculo, uma bola. Usa a imaginação. Ela é como se fosse um círculo. Do 1 aos 7 anos a qual nós vivemos na nossa infância, nós estávamos na forma receptiva. Nós não tínhamos a nossa mente consciente formada ainda. Nós tínhamos subitamente, obviamente, a mente subconsciente como capacidade receptiva de toda a informação. Então, do 1 aos 7 anos nós vivemos de forma receptiva. Nós recebemos informações do que é certo, do que é errado. Nós somos o conjunto das crenças dos nossos pais, dos professores que nós tivemos. Então, do 1 aos 7 anos da idade nossa, nós adquirimos conjuntos de pensamentos sobre a perspectiva de vida, sobre o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito, porque nós estávamos exatamente na capacidade receptiva da mente humana. Você já ouviu falar aqui no termos que as crianças aprendem muito mais do que adulto, que a fase que elas mais aprendem é na sua infância, justamente porque elas vivem na frequência cerebral θ. As ondas cerebrais são padrões elétricos, existem 5 na realidade, desde a frequência alta até a baixa. E o padrão elétrico que essas crianças vivem, que nós vivenciamos na nossa infância, é um estado de receptivo, desde a onda alfa até a onda θ. Então nós absorvemos muita informação. E aquilo que nós absorvemos de informação, nós construímos pensamentos. E esses pensamentos a qual nós estamos construindo ao longo da vida formam crenças. Então, do 1 aos 7 anos, nós construímos exatamente crenças limitantes do que é certo, do que é errado, do que nós vivenciamos como vida. Nós temos o exemplo dos nossos pais, dos nossos amiguinhos, dos nossos professores, tudo. Então, tudo isso cria-se em nós uma perspectiva de vida, uma realidade. A partir dos 7 anos de idade, é como se nesse círculo que vocês imaginaram fosse traçado no meio, basicamente, uma barreirinha. A partir desse momento, nós tomamos consciência do que é certo e do que é errado. Então, toda aquela capacidade receptiva que nós tínhamos, toda a informação que nós absorvemos, ficou naquela caixinha. Imagina isso aqui, ó. Tudo aquilo que ficou de recepção, de tudo aquilo que nós absorvemos de conhecimento, do que é certo e do que é errado, fica armazenado aqui. Só que nós temos uma barreirinha que divide a nossa mente consciente de tudo aquilo que nós já aprendemos, que é o nosso subconsciente. E para você ter ideia, a nossa mente consciente, nós temos praticamente o controle de 5% de toda a extensão que é a mente humana. A mente humana consiste em 5% da mente consciente e 95% da mente subconsciente. Quando você para pensar nisso, é muita coisa. É muita coisa que existe no nosso subconsciente. E quando você para pensar sobre essas coisas, a sua mente dá um choque na realidade, entendeu? E você percebe que você é o conjunto daquilo que você pensa. Então, quando você vê que aquilo que você pensa, aquilo que você tem como verdade, foi adquirido ao longo da sua vida. Eu tenho 22 anos e vivenciei muitas coisas, e isso foi criando na minha capacidade receptiva crenças. Eu sei o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal.
eu tenho a minha perspectiva de vida e é única. Cada pessoa tem a sua própria capacidade de criar a sua realidade. Nós não temos a capacidade em si de enxergar a realidade do mundo como um todo. Porque nós temos na nossa visão, na nossa audição, na nossa capacidade de perspectiva de receber, de captar informação limitada. E nós vemos a nossa realidade em si exatamente pelo caminho que a gente criou ao longo da vida, entendeu? As nossas crenças que fomos formadas durante toda a vida foram formados os paradigmas. Os paradigmas são os conjuntos de pensamentos a qual nós informamos, que nós recebemos, que consequentemente gerem em nós hábitos. O hábito nada mais é do que um conjunto de ação que você faz no automático. Então, tudo isso que nós vivenciamos na nossa infância e desde o momento até aqui, até agora, foi constituído crenças. Você pode perceber que é muita coisa que existe no nosso subconsciente. O nosso subconsciente é a nossa parte emocional. Lá está escondido todos os traumas, todas as decepções, todos os medos, as nossas melhores ideias, a nossa inspiração, a nossa criatividade. Então, se você pegar os grandes homens e mulheres que tiveram impacto no mundo e fez com que nós chegamos até aqui, todos eles estavam em função de um propósito. E o propósito, ele é a razão da nossa existência. O propósito é o objetivo a ser alcançado. Então, quando você começa a compreender como é que funciona a mente humana, você começa a ter uma nova perspectiva de realidade. A realidade em si é o conjunto daquilo que nós pensamos e que nos leva a imaginar, a pensar, a refletir sobre o que nós temos como verdade sobre os nossos pensamentos. Qual que é a frequência que nós pensamos sobre a vida? O que é a vida? Nos leva a refletir sobre o que é o mundo, sobre o que são as pessoas. Porque nós vivemos no mundo hoje, você pode ver que nós estamos vivendo na época da pandemia, e é tanta destruição no mundo, né? Tanta coisa ruim, é tanta maldade, é tanta coisa que não presta, sabe? Tudo isso vai moldando, tudo isso vai fazendo que nós criamos uma perspectiva de mundo justamente por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente sente. Só que aquilo que nós ouvimos, que nós sentimos, que nós pensamos, é uma parcela da realidade. A realidade em si vai muito mais além, você entende? E ao longo da série que eu vou fazer, dos vídeos que eu vou explicar, que eu vou compartilhar com vocês essa ideia, você vai entender uma nova perspectiva de ver o mundo. Você vai perceber que a maioria das coisas que acontecem na sua vida, ou não todas, tem um propósito, tem uma finalidade, que as coisas da vida não são por acaso. Tudo tem exatamente um propósito para acontecer. Tudo acontece exatamente como tem que acontecer. E quando você percebe que aquilo que nós vivenciamos é o conjunto dos nossos pensamentos, faz a gente olhar para dentro da gente, faz a gente refletir sobre o que é o mundo, o que é a vida, o que são as pessoas. Quando a gente para refletir, a gente olha para dentro da gente e o que a gente enxerga? Um grande vazio. Porque a gente busca no mundo, vamos dizer assim, a gente busca na capacidade de preencher esse vazio existencial que nós temos com alguma coisa assim, temporariamente. Você entendeu? Quando você começa a compreender isso, você começa a compreender o que as pessoas vivem nas suas vidas. A grande parte da maioria das pessoas buscam em fatores externos algo para preencher internamente. Porque é muito mais fácil você ver alguma coisa e pegar e se, de certa maneira, se encher daquilo, de fatores externos, do que você olhar para a sua própria existência e refletir sobre isso. De refletir o porquê que você pensa, quem você é, o porquê você está aqui. São assuntos muito complexos, sabe? Que força a gente a pensar. E hoje em dia, raramente são as pessoas que pensam. Elas reprogramam a sua mente, tipo, elas pensam de maneira automática. Elas procuram o caminho mais fácil para realizar as coisas. Elas procuram meios muito mais fáceis de conseguir alguma coisa.
São raras pessoas que realmente pensam, porque pensar demanda energia, pensar demanda reflexão. E poucos são as pessoas reflexivas na vida, sobre a perspectiva de vida. E ao longo dessa série de vídeos que eu vou fazer, eu vou compartilhar a minha visão de mundo que eu obtive através desse conhecimento, da programação neurolinguística. A programação neurolinguística nada mais é do que a linguagem dos nossos pensamentos. Quando nós tomamos ciência do que aquilo que nós pensamos é exatamente o fruto da nossa realidade, nós começamos a refletir sobre o que é a mente humana, como é que ela funciona, como é que o nosso pensamento tem o poder da capacidade de criar a nossa realidade. E através de uma sequência de vídeos, se você me acompanhar desde hoje até o final dessa jornada, você vai criar uma perspectiva de pensamento muito mais abrangente, você vai começar a ver as pessoas de uma forma diferente, se ver de uma forma diferente. Então, se você gostou exatamente desse tema, a qual eu vou abordar, que é a mentalidade humana, fique comigo. Ao longo do tempo eu vou postar vídeos referentes a isso e você vai perceber que você pode muito mais do que aquilo que você acha que pode. Que o lugar que você almeja conquistar e as limitações exatamente que tem no caminho para você chegar até lá, você vai perceber que tudo parte daqui, ó, da mente. Que toda a sua motivação, que toda a sua vontade, tudo está no seu subconsciente. E você entendendo como é que funciona a sua mente consciente e a sua mente subconsciente, você toma atitudes muito mais pensativas, muito mais reflexivas sobre a vida. Consequentemente, a sua perspectiva de visão de vida, de mundo, fica muito mais apurada, fica muito mais abrangente. Então, esse é um assunto muito complexo, demanda muito tempo, muito esforço em si. Mas se você acha interessante como é que a mente humana funciona e se você quer entrar justamente nesse projeto de mente humana, de desenvolvimento mental que eu me propus a fazer, acompanhe os outros vídeos, porque o que eu falo às vezes para você aqui agora pode ser estranho, né? Porque o novo em si, o cérebro assimila como uma coisa estranha, tipo, não está acostumado com aquilo. Só que na sequência dos vídeos que eu vou falando sobre mais informações, como é que funciona realmente a mente humana, na pequena parcela de conhecimento que eu obtive sobre a programação neurolinguística, você vai criar uma linha de pensamento que vai se conectar com a minha. E você vai perceber que há um grande diferencial nisso. Há uma grande probabilidade de você ver a vida com outros olhos. Muito mais do que o físico. Porque a vida em si consiste em coisas muito mais apuradas, sabe? E tão óbvias e tão simples, que a gente olha tão para longe assim, que a gente esquece de olhar as coisas simples no caminho. A perspectiva de visão da gente às vezes está muito além. Às vezes está muito além do que as coisas óbvias da vida, entendeu? Então é por isso que muitas pessoas se perdem no caminho. Por isso que às vezes a pessoa tem o pensamento lá longe, olha lá longe, sabe? E se perde no processo. Porque não tem essa capacidade de reconhecer o aqui e agora e o equilíbrio emocional de enxergar lá na frente de uma forma mais concreta, de uma forma mais objetiva. Então esse é o assunto que eu vou me propor a passar adiante, sabe? O conhecimento em si tem o poder de transformar a vida quando ele é compartilhado. Então se você gostou realmente desse assunto, me acompanhe. Eu lhe garanto que você vai olhar a vida de uma forma muito mais boa, muito mais abrangente.